Nos últimos programas, a gente acompanhou a história do Danilo Perrotti, que viajou por 50 mil quilômetros em 59 países. Foram 3 anos, 3 meses e 3 dias. Vamos agora ver a última parte desse programa. Vamos lá? E dali, do Nepal, fui para Bangladesh. A Índia tem muita gente, mas Bangladesh tem mais. Porque Bangladesh é um país muito pequenininho. Tem 150 milhões de pessoas. A população do Brasil, mas num espaço muito pequeno, tipo um estado do tamanho do Rio Grande do Sul, 150 milhões de pessoas, então não existe um espaço vazio. Eu parava a bicicleta para descansar, era 30, 40, 50 pessoas paradas olhando para mim, porque eles não estão acostumados com um estrangeiro rodando no país, eles não estão acostumados. E eles não podem sair, o país inteiro é fronteira com a Índia, e para eles ir para a Índia eles precisam de visto. E a Burma, que é o outro lado da fronteira, eles precisam de visto, não pode cruzar. Então eles são fechados no país deles, eles não saem do país deles. Depois fui para Sri Lanka, do Sri Lanka eu vou para Tailândia, aí da Tailândia fui para o sul da Ásia. Aí o sul da Ásia já é a cultura budista. Bangkok, bem a cultura budista, calendário budista. De Bangkok eu fui pedalando Bangkok para o norte, aí fui para Laos, que também foi muito receptividade muito legal, igual do Nepal, das crianças. Pular na frente da bicicleta, te dar tchau, isso no Laos. Um país muito pobre também, as pessoas vivem em cabanas, as pessoas não têm nada, não tem luz, não tem nada, muito simples. E nessa simplicidade as pessoas te dão, abrem a casa, dormem aqui, te dão comida, é bem interessante isso. E de Laos fui para a China, fiz o sul da China em direção a Hong Kong, aí fiz Macau, sul da China de novo, Vietnã, fiz a costa toda do Vietnã e depois fui para o Camboja, Angkor Wat, cruzei o Camboja, fui em Angkor Wat, que é uma das 7 maravilhas, que é os templos que tem lá, é uma cidade inteira, não é um templo, são vários templos. E de lá voltei para a Tailândia, desci a Tailândia, Malásia, Singapura, que é um país muito rico também, Singapura, extremamente rico. E aí de Singapura eu fui para a Indonésia, que aí já é outra história, a Indonésia é muçulmana, e já é difícil, é roots, a pedalada não é fácil. Sumatra, ilha de Sumatra ali, Java, essas regiões são difíceis, não é fácil cruzar o país. E a Indonésia pauleira, foi difícil pedalar lá. E muita ilha também, então você pega muito barco, porque eu fui pedalando, pulando de barco para as ilhas, até a Ilha de Flores. Aí de Ilha de Flores eu queria para o Timor-Leste, também uma ilha também, metade é Indonésia, metade é do Timor. Aí quando fui para esse lado da Indonésia, da Ilha do Timor, Indonésia, fui para lá, de lá fui para o Timor-Leste. Aí terminei a Ásia, onde eu fiquei 1 ano viajando. A Ásia foi o país que eu fiquei 1 ano pedalando. Bom, a Oceania, eu entrei na Oceania vindo do Timor, tive que pegar um avião, voei para Darwin, que é no extremo norte da Austrália, da ilha australiana. Isso é interessante você pedalar num país duro, porque tem deserto, mas você tem uma estrutura da sociedade, daquela sociedade que é uma sociedade civilizada, então qualquer lugar que você vai encontrar a estrutura que você precisa, né? Às vezes uma bicicletaria, para você comprar alguma peça e tal. E nesse país você tem essa facilidade, né? Que torna a pedalada um pouco mais suave, né? Apesar de ser difícil também, que eu pedalei desertos duros lá na Austrália, porque as estradas são estreitas e não tem acostamento e tem um tráfego de caminhões bem grande. E dali fui para a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é o paraíso lá. Ali é o filé mignon do mundo. Porque é um país que é direcionado para viagens de ecoturismo. Ela é voltada para a natureza, para fazer trekking, para você acampar, para você parar sua barraca, montar barraca. Todo lugar você vai encontrar paradas que tem banquinhos de madeira, piquenique, banheiro, limpinho o banheiro, com papel higiênico limpinho. Então, assim, é tudo favorável para você fazer isso, esse tipo de coisa. E aí voei para Vancouver, voltei para o continente americano. E dali é só descida, né? Soltar o freio.
E dali, só descer para voltar pro Brasil, né? E ali realmente tinha a sensação de, quando eu cheguei no continente americano, de estar em casa já, assim, de estar assim, agora é só descida, né? Eu tinha essa sensação, mas aí não foi bom ter essa sensação, porque eu cheguei lá, tive que atravessar o deserto do México, tive que pegar... O deserto do México foi uma pedreira, que até a foto da capa do livro, esse é o deserto do México. Então ali tive um perrengue ainda, que eu tive que atravessar o deserto do México, tive que atravessar umas regiões difíceis na América Central. Ainda tinha muito chão ainda. Essa sensação de estar em casa, na prática, assim, não foi tão bom. E quando eu entrei no México, eu saí dos Estados Unidos, cruzei a fronteira com o México, já começa uma cultura muito parecida com a gente. E tudo que eu já tinha visto e visto com a viagem, né? Aprendido, então aquilo já não me instigava mais. Né? Já não... Tá, legal, ok, né? Vamos, agora tá na hora de acabar a viagem. E ali, da América Central, aí eu fui para a América do Sul e peguei um pouco da cordilheira dos Andes ali, né? Cruzei ela para entrar no Brasil. E no Brasil eu entrei pelo Rio Amazonas, é uma coisa que eu queria, entrar no Brasil, pela floresta amazônica, pelo Rio Amazonas, onde eu cruzei a fronteira, a tríplice fronteira, entre Peru, Colômbia e Brasil, em Tabatinga. Eu entrei nadando, eu dei um pulo no Rio Amazonas, para entrar no Brasil. Então isso foi uma coisa bem simbólica, né? Depois de ter cruzado 59 fronteiras, de países diferentes, depois de ter conhecido o mundo inteiro, ter entrado no país onde eu nasci, pelo Rio Amazonas, foi bem especial. E dali eu fui de barco até Belém, de Belém, ali já estou em casa mesmo, de Belém, descendo de volta para Belo Horizonte. E quando eu cheguei, dia 8, cheguei dia 11 do 11 do 11. Mas uma viagem assim, ficar muito tempo vivendo nômade, vivendo como um eremita praticamente, porque você tem quase nada, é muito difícil você voltar para a realidade aqui e voltar a girar dentro dessa energia que tem a cidade. Foi difícil para mim, foi difícil fazer essa adaptação. Então a motivação que eu tinha era fazer o livro, né, de passar essa história para as pessoas, era terminar o filme, fazer o filme, então essa era a minha motivação. Então foi bem difícil. E eu cheguei, já tive filho, tenho 2 filhos hoje. Assim que eu cheguei, eu casei no caminho, tive filho. E agora já estou adaptado, já estou pronto para outra. Ah, e lembrando, para saber mais sobre essa fantástica viagem do Danilo Perrotti, acesse o site www.homemlivre.com.br. Lá você vai saber tudo sobre detalhes. Bom, o Vamos Pedalar de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Dicas de viagem, manutenção e outras reportagens sobre o mundo da bike. Vamos pedalar?